envergonho da cruz de Jesus. O poder de Deus brilhou na luz. Fui chamado para anunciar a salvação que vem do altar. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Liberta os cativos, levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim, até que ele venha, eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim, até que ele venha eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Não pararei, mesmo em dor ou prisão, como Paulo e Pedro em oração. Se for preciso, até o fim, viverei esse chamado em mim. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Querigma, é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. Querigma, é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 10 do livro de Gênesis é conhecido como a Tabela das Nações. Talvez, à primeira vista, pareça apenas uma lista de nomes e descendentes. Mas, quando olhamos com atenção, percebemos que este capítulo é um dos mais importantes da Bíblia, pois nos mostra como a humanidade se espalhou pela terra após o dilúvio. Este capítulo nos revela que Deus é soberano sobre toda a história, que Ele é Senhor de todas as nações e que cada povo, cada língua e cada cultura fazem parte do seu plano eterno. O tema da mensagem de hoje é: Deus é Senhor de todas as nações. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. As gerações de Jafé, versículos 2 a 5. Versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Versículo 3.
e os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Versículo 4. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Versículo 5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. De Jafé vieram muitos povos que habitaram as regiões costeiras e ilhas, espalhando-se pelo norte e oeste. Isso nos mostra a multiplicação da humanidade e como Deus cumpriu sua ordem: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. 2. As gerações de Cã, versículos 6 a 20. Versículo 6. E os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Versículo 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Versículo 11. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Ir, Calá. Versículo 12. E Rezim, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Versículo 13. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim. Versículo 14. A Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Versículo 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Versículo 16. E ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu. Versículo 17. E ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu. Versículo 18. E ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Versículo 19. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Versículo 20. Estes são os filhos de Cã segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. De Cã vieram povos importantes da antiguidade, como os cananeus, os egípcios e os babilônios. Entre eles, destacam-se nomes como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, que deu origem a cidades como Babel e Nínive. Aqui vemos como, em meio à expansão dos povos, já começava a surgir a arrogância humana e a busca pelo poder sem temor a Deus. 3. As gerações de Sem, versículos 21 a 32. Versículo 21. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Versículo 23. E os filhos de Arã são Uz, Jéter e Mais. Versículo 24. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Versículo 25. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Versículo 26. E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá. Versículo 27. A Adorão, a Uzal, a Dicla. Versículo 28. A Obal, a Abimael, a Sebá. Versículo 29. A Ofir, a Avilá e a Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã. Versículo 30. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Versículo 31. Estes são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Versículo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. De Sem vieram os hebreus, povo escolhido de onde surgiria Abraão, Isaque, Jacó e, no tempo certo, o próprio Senhor Jesus. Isso mostra que, embora Deus tenha permitido a multiplicação de todas as nações, havia um plano especial de redenção que viria por meio de uma linhagem específica. 4. A soberania de Deus sobre os povos. Este capítulo é uma prova clara de que a história não está fora do controle do Senhor. Ele não apenas conhece cada povo, mas determinou os limites de cada nação. Como diz Atos capítulo 17,
versículo 26, de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, fixando os tempos já determinados e os limites da sua habitação. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Deus valoriza todas as nações. Não existe povo ou cultura sem importância para o Senhor. Todos descendem de Noé, e todos são alvos da graça de Deus em Cristo. 2. A diversidade é parte do plano de Deus. Em um mundo que muitas vezes divide por raça, cor, língua ou nação, precisamos lembrar que Deus criou a diversidade e que, diante do trono do Cordeiro, estarão reunidos povos de todas as tribos e línguas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. 3. A soberania de Deus sobre a história. Mesmo quando as nações parecem caminhar em rebeldia, o Senhor continua no controle. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. 4. Nosso chamado missionário. Se Deus é Senhor de todos os povos, nosso dever é anunciar o Evangelho a todas as nações. O capítulo 10 de Gênesis já aponta para a grande comissão de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, Ide fazer discípulos de todas as nações. Queridos, o capítulo 10 do livro de Gênesis nos lembra que Deus não perdeu o controle da humanidade. Ele conhece cada povo, cada nação, cada língua e cada pessoa. O Senhor está conduzindo a história rumo ao cumprimento do seu plano eterno, que é reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem até aqui. Oro para que você tenha compreendido que não estamos à mercê do acaso, mas debaixo da soberania de um Deus que governa sobre todas as nações. Se esta palavra edificou a sua vida, peço que você curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Querigma Bíblico. Isso nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho a ainda mais pessoas. Oração final. Senhor Todo-Poderoso, obrigado porque Tu és o Deus de todas as nações. Obrigado porque, mesmo em meio à adversidade, Tu tens um plano perfeito e eterno. Ajuda-nos a valorizar todas as pessoas, a enxergar a Tua mão soberana na história e a cumprir o nosso chamado missionário. Que possamos ser luz em meio às nações e proclamar o Evangelho até os confins da terra. Em nome de Jesus, oramos. Amém.